Meu amigo, uma satisfação estar mais uma vez diante de você, no seu lar, para transmitir uma porção da Palavra de Deus. Este é o programa Novo Milênio com Cristo, aqui pela TV Milagres, canal 26 da NET. Você pode estar acompanhando e recomendar para a sua família. Nesse momento, vamos fazer uma meditação sobre algo muito especial. Acredito que se fizéssemos uma enquete no mundo inteiro e perguntássemos: você gostaria de conhecer a Deus? Certamente, a resposta seria 100%, salvo aqueles que o odeiam sem conhecer. E nós sabemos disso. Tem pessoas que não gostam, não querem saber, mas a maioria absoluta gostaria de conhecer a Deus. Um dia, um homem chamado Moisés, ele insistiu tanto em conhecer a Deus que Deus mandou que ele fosse para uma fenda da rocha e pudesse olhar, e ele viu algo passar que era Deus passando de costas. Na verdade, Deus é espírito. E a Bíblia diz em João, no capítulo 4, verso 20, que importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas Deus é um ser. Ele pode se apresentar com a físico, palpável, como foi Jesus. Mas por que estou falando disso? Porque certamente todo mundo gostaria de conhecer a Deus. Há um profeta na Bíblia de nome Jeremias, que ele escreveu o seguinte: conhecer a Deus constitui a maior glória do homem. E ele completa: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, e nem o forte na sua fortaleza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus e que faço justiça e juízo na terra. Então conhecer a Deus é um desejo de todos. Só que Deus também quer ser conhecido. Ele quer e deseja ser conhecido. Ora, se Deus deseja ser conhecido e o homem deseja conhecê-lo, o que falta então? Quero chamar a atenção para um assunto muito especial. Deus quer ser conhecido por aqueles que tenham disposição de querer imitá-lo. Se há um interesse em imitar a Deus, ele facilita tudo para se tornar conhecido. Se não há, não tem tanto sentido. Para que conhecer se você não quer seguir, não quer imitar? 2 textos básicos escolhi na Bíblia Sagrada para compartilhar com você neste dia. O primeiro deles está no livro do profeta Oséias. Ele escreveu no capítulo 6 e o verso 3 do livro que leva o seu nome: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. À sua época, Oséias percebeu que a nação de Israel passava por muito sofrimento. Abatia sobre ele uma crise tão grande. E ele percebeu que o povo estava desviado, afastado de Deus. E ele faz um chamamento: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como alva, a sua vinda é certa. Esse conhecer a Deus, nos moldes que Oséias chamava, era não somente um conhecer de avistar, de cumprimentar, mas de assumir com ele um compromisso de obediência. Era isso que Oséias queria. Já o apóstolo Paulo, muito tempo depois do profeta Oséias fazer este convite, este chamamento, ele escrevendo aos Efésios, no capítulo 5 e o verso 2 do livro da carta de Paulo aos Efésios, ele diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E aí, coloca de um lado: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Para quê? Conhecer para imitar. Porque a partir do momento em que o homem começa a imitar a Deus, ele começa a agradar a Deus. Ele começa a fazer a vontade de Deus. E este é o sonho do Senhor. Mas Deus, ele tem atributos.
Ele tem atributos divinos, que a estes o homem não consegue alcançar. Deus é onipotente, todo poder pertence a Ele. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E Deus é onisciente. A onisciência é o Deus que sabe tudo. Ele é a fonte da sabedoria, é a fonte do conhecimento e é Ele que inspira o homem. Nesses aspectos, nesses atributos, nós não podemos nos aproximar. Não. Atributos exclusivos de Deus. Mas Ele, enquanto um ser, Ele também tem atributos morais. Esses sim. Esses não apenas devemos conhecer, mas temos um dever de imitar. E é aí que começa uma nova história na vida do homem que quer conhecer a Deus, não somente por uma aventura qualquer, mas conhecer para imitar. E foi para esta nobre missão que Jesus veio à Terra. Levar os homens a imitar a Deus naquilo que Ele faz, naquilo que Ele é. E aí, falar sobre alguns dos atributos de Deus, atributos morais. Os divinos não alcançamos, mas os morais é para mim e para você. Diz a Bíblia que Deus é santo. Santidade é um atributo moral de Deus. E o homem consegue atingir esse atributo, ele tem que atingir, sob pena de não ter acesso a Deus na eternidade. A santidade existe hoje para que o homem se aproxime de Deus. E o que é ser santo? Ser santo é ser separado. Basicamente isso. Separado de quê? Do pecado. Então, quando o homem se afasta do pecado, ele se santifica progressivamente. A santidade, ela é progressiva na vida do homem, diferentemente da justiça, que é um ato de Deus, é um ato de Cristo na vida do homem. Mas a Bíblia manda que o homem se santifique para se aproximar de Deus. Se eu quero conhecer a Deus, eu devo conhecê-lo para tentar me santificar e com isso fazer a vontade dele. Existem alguns textos na Bíblia muito interessantes. Santidade, qualidade ou estado daquele que é santo, puro, imaculado. É a qualidade daquele ou estado dele. Neste caso, é o estado do próprio Deus. E aí, como ser humano, eu devo tentar me aproximar dele para alcançar a santidade. A Bíblia diz no livro do Hebreus, dizendo o seguinte: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, eu, mesmo achando difícil esse caminho, eu tenho que me propor a seguir, buscar a santidade. E é possível? Ora, se não fosse possível, Jesus não teria vindo a esse mundo. Mas não teria mesmo. Para quê? Ele viria trazer ou chamar o homem para algo inatingível? Não. Ele disse: eu venci e você vai vencer. Tenha bom ânimo. E aí, Hebreus capítulo 12, versículo 10 diz: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ele é santo. Eu, para me aproximar dele, me tornar participante da santidade dele, muitas vezes eu preciso passar pela própria disciplina dele. Essa disciplina é um chamamento para perto. É tão bom quando o homem se coloca à disposição de Deus para o seguir e para ser aquilo que ele deseja que seja. Essa santidade é necessária na vida do homem. Foi Jesus que veio trazer a oportunidade, abrir o caminho para que o homem possa ser santificado, justificado, purificado, só através dele. E é Jesus em nós. Quando as nossas forças são poucas, o Espírito Santo
vem a nós e nos ajuda. Ora, aquilo que eu sozinho não consigo atingir, o Espírito de Deus dentro de mim, ele consegue me levar a alcançar a vitória que sozinho eu não conseguiria. Foi por isso que Jesus, ao se despedir da terra, ele disse: eu vou, mas enviarei o Consolador, que estará convosco e estará em nós. Como ser humano, como homem, pobre homem pecador, há uma alegria muito grande no meu coração quando eu descubro que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, não por grau de importância que são iguais, ele habita em mim. Para mim é o gozo maior saber que o Espírito de Deus, habitando em mim, me possibilita imitar ao Pai naquilo que Ele mais deseja. Mas não somente a santidade é um atributo moral, mas tem também a justiça. Virtude moral que inspira o respeito dos direitos de outrem. Reto. Deus é justo. Deus é justo em si mesmo. A Bíblia mostra em vários textos, como está escrito em Romanos 3,10, não há um justo, nem um sequer sobre a terra. Paulo escreveu aos Romanos: todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. O pecado tornou o homem injusto, mas Cristo, com seu poder e pelo seu sangue, trouxe a justiça dele sobre nós. E esse texto, Eclesiastes capítulo 7, o versículo 20, que diz o seguinte: na verdade, não há um justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Ora, o problema do homem é que nós pecamos. Só um nunca pecou, foi Jesus. Por isso, ele teve o direito de salvar os pecadores. Mas há um versículo muito interessante no livro do profeta Jeremias, no capítulo 61 e o versículo 10. Ele diz o seguinte, diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque ele me vestiu com vestes de salvação. Olha aí, regozijar-me-ei muito no Senhor e a minha alma se alegra no meu Deus, porque ele me vestiu com veste de salvação e me cobriu com o manto da sua justiça. Como um noivo que se adorna, que se veste com atavios, ou como uma noiva que se atavia, ela confina joias. Observe o seguinte, esse texto diz que ele nos cobre com o manto da sua justiça. Olha, será que há algum paradoxo na Bíblia? Não. Paulo escreveu aos Romanos que não há um justo sequer. Nós não temos justiça em nós mesmos. Salomão escreveu em Eclesiastes também que não há um que seja justo e que não peque. Verdade. Mas quando Isaías diz assim, porque me vestiu com veste de salvação, primeiro vestiu com veste de salvação e me cobriu com o manto de sua justiça. A justiça que está em mim não é minha, é proveniente dele. Se ele me cobre com a justiça dele, quando ele olha para mim, ele não vê os meus defeitos, ele vê a própria justiça dele me cobrindo. E é este o grande favor que Deus faz para todos nós. Não temos justiça, sendo ele justo, nos cobre com a sua própria justiça e aí nos dá a condição de ter acesso a ele. Que coisa maravilhosa é podermos alcançar a justiça propiciada por ele mesmo. Há também um outro atributo moral que é bondade. A Bíblia mostra que o homem, ele é mau por natureza, mas Deus é bom. Deus é bom. Interessante que a bondade do Senhor, dizia o salmista repetidas vezes, dura para sempre. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. E os seus seguidores também precisam viver em bondade.
Não que a bondade seja o fator decisivo para a salvação, mas se eu quero conhecer a Deus e se quero conhecê-lo para imitar, eu tenho que fazer como ele faz. E Deus é bom. Ele me alcançou, ele nos alcançou, ele supre as nossas necessidades, ele tem nos coberto com coisas boas, mesmo que nós não mereçamos. Ele nos diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 5 e o versículo 9. O Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Faça um teste, faça uma prova, se ele é bom ou não é, se ele é perfeito ou não é, se ele é maravilhoso ou não é. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. E está escrito, Efésios 5:9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. O fruto do Espírito. Qual Espírito? O Espírito Santo. Ele dentro de mim me leva a produzir fruto. Quais são esses frutos? Bondade, justiça e verdade. Se o Espírito de Deus está em mim, eu posso produzir os frutos que agradam a Deus. Eu posso ser bom. Não há empecilho. Basta eu querer fazer essa vontade que é dele. O Salmo 23 e o versículo 6 diz o seguinte, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Imagine você percebendo que atrás de você vem alguma coisa. E você dá uma olhadinha para trás, aí vê lá, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia. Vai lhe acompanhando a cada passo que você dá. Bondade, esse ato e efeito de ser bom, fazer aquilo que Deus quer, misericórdia, sentimento doloroso pela miséria de outro. Ou seja, a bondade de Deus está comigo e esta bondade me leva a produzir misericórdia. Quando eu me compadeço de alguém, eu estou me parecendo com Deus em tentar ajudar aos que sofrem. Não é assim que Deus age? Não é assim que Deus cura as nossas enfermidades? Não é assim que Deus supre as nossas necessidades? Deus é bom e a bondade dele dura para sempre. Importa que aqueles que o seguem e o servem sejam bons também. Se não for assim, não vamos conseguir conhecer a Deus. Ele só vai querer ser conhecido daqueles que de fato querem imitá-lo, querem segui-lo e querem servi-lo. Um outro atributo moral de Deus que eu não diria pela ordem, por que estar aqui em quarto lugar, quinto lugar, não. E talvez o primeiro, Deus é amor. Coisa linda. Deus é amor. Deus me ama. Deus te ama. Deus nos ama. E o amor dele é indescritível, não há como conceituar. João, escrevendo no livro que leva o seu nome, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma afeição excepcional. É uma afeição profunda que Deus tem por nós. Ele nos ama tanto que sacrificou o que ele tinha de melhor para nos alcançar. Ele deu o seu próprio Filho. Que Deus tremendo, que Deus amoroso. O versículo que eu gosto muito no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31 e versículo 3, ele diz o seguinte, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei. Que coisa linda! Também com amável benignidade te atraí. Olha, com amor eterno te amei. Jeremias 31, 3. Amor eterno. Quem tem este amor? É Deus. E aí, o que eu posso fazer para amar o próximo? Na primeira carta de João, no capítulo 3 e o verso 16, há um versículo que nos chama a atenção e nos prende em Deus. Ele diz o seguinte, nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida
pelos nossos irmãos. É isso que é vivenciar o próprio amor de Deus. O Deus que me ama e foi capaz de dar a vida para me salvar. Para que eu possa imitá-lo, eu preciso estar disposto a dar a minha vida pelo Senhor. Querido telespectador, e não é isto que acontece com os cristãos e que a história registra tantos fatos, homens e mulheres que se dispuseram a morrer pela proclamação do Evangelho, na tentativa de levar outras pessoas a conhecerem a Deus. É este amor de Deus que invade o nosso coração e nos leva a sacrificar tudo em nós por amor às pessoas que nós percebemos que precisam tanto da misericórdia de Deus. João capítulo 15 e o verso 13 diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior. Eu não quero ter maior amor que Jesus, mas eu quero amar como ele amava. Eu quero amar. Ninguém vai superar Cristo no amor, mas pelo menos imitar pode. E se pode, eu me candidato a imitar a este Senhor. Então, esses atributos morais, por que eu preciso? Porque eu quero conhecer a Deus. E o grande caminho é conhecê-lo praticando os atributos que são dele. Só assim eu posso me identificar com o DNA de Deus. DNA identifica quando alguém é filho de outro alguém. O que vai me identificar com o DNA de Deus? Os atributos dele. Eu vou agora descobrir o teu DNA, saber quem é teu pai. E aí extrai o sangue e vê lá amor, bondade, justiça, santidade, misericórdia. Você tem tudo isso, então você está intimamente ligado ao seu pai. Quem é o meu pai? Quem é o seu pai? O meu pai é Deus. Que maravilha! Se você quiser se identificar com ele, vai ser tão maravilhoso quando Deus tiver a oportunidade de ter você ao lado dele. Um outro atributo moral é a graça. Graça é um favor imerecido. Paulo, escrevendo ao Tito, no capítulo 2, versos 11 a 14, ele diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado salvadora, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando toda impiedade e concupiscência mundana, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de todo o pecado e purificar para si um povo todo especial, zeloso e de boas obras. Quem é a graça de Deus? Jesus. Eu preciso também desta graça e viver de graça. E ele falou: ide, curai os enfermos, expulsai os demônios, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, e diz mais: de graça recebestes, de graça dai. É esta graça que eu preciso viver e refletir aquilo que dele está dentro de mim. Ele respondendo a Paulo, numa profunda e meiga oração, Paulo sofria, havia um espinho na carne. 2 Coríntios 12, 9, ele diz: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu. Então a graça de Deus está à minha disposição e à tua disposição. Devemos fazer o mesmo. E um outro atributo moral de Deus é a misericórdia. Misericórdia é o sentimento doloroso pela miséria de outrem. Como Deus sofreu quando viu seus filhos desamparados, desgarrados como ovelhas sem pastor, lançados no lamaçal do pecado, e aí aflora a misericórdia de Deus, que logo providencia um resgate. Quem foi que veio nos resgatar? Jesus. Nós devemos ser também misericordiosos.
misericordioso. A Bíblia chama Deus de El Malaha Rami, o Deus cheio de misericórdia. Que esta misericórdia esteja em nossa vida para que nós possamos alcançar aquelas pessoas que tanto precisam da nossa ajuda. E por último, não que esgotem as virtudes morais, os atributos morais de Deus, mas verdade. Ele é o Deus da verdade. Conformidade com a realidade. Deus é a verdade. Em João 8,32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhece a Deus deve se habilitar a andar na verdade. Se vivemos assim, Ele vai se agradar de nós. Ele, se agradando de nós, reserva para nós um lugar no reino dos céus. Querido telespectador, devo dizer o seguinte: se você quer conhecer a Deus, esteja disposto a segui-lo, a imitá-lo. Fazendo isso, estará garantido um lugar para você no reino dos céus, nos braços do Senhor. Foi para isso que Jesus Cristo veio e está pronto para receber a todos aqueles que se disponham a se aproximar do Pai. Deus te abençoe e que a bênção do Senhor venha sobre você e sobre a sua família e que o seu lar seja uma extensão do céu. Felicidade, alegria, gozo e paz Ele está distribuindo de graça para a sua vida no dia de hoje. Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, estamos de volta com o programa Novo Milênio com Cristo. E que alegria poder estar compartilhando com você as coisas boas da Palavra de Deus. A Bíblia diz que ela mesma é divinamente inspirada e por isso é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir em justiça. Por isso que eu amo muito a Palavra de Deus. Não há como amar a Deus sem amar a sua Palavra. Estamos aqui nos estúdios com um grande amigo, o Dr. José Paulo, que eu conheci há algum tempo atrás, ele militando nas mesmas milícias que nós, nos mesmos trabalhos, na mesma busca. Dr. Zé Paulo, que é procurador do Estado, mas um defensor da vida, alguém que procura se identificar com Deus da melhor forma possível. Dr. Zé Paulo, bom dia, uma alegria recebê-lo no estúdio para compartilharmos um pouquinho das experiências no dia de hoje. Bom dia, deputado. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui. Muito bem, Dr. Zé Paulo, convidamos para que nesse dia a gente pudesse conversar um pouquinho sobre um assunto muito sério que está forçando a barra no Brasil, que é a legalização do aborto ou a descriminalização do aborto. Até hoje, o aborto no Brasil é crime. É crime. O Supremo Tribunal Federal abriu portas para alguns casos excepcionais. Ou seja, quando a gravidez vem por um estupro, quando a gravidez é de um anencéfalo, ou quando a vida da mãe está posta em perigo. Nesses casos, no Brasil, não seria crime abortar. Estupro, anencéfalo ou para salvar a vida da mãe. Mas aí existe um grupo que está querendo a qualquer custo descriminalizar o aborto em qualquer época. E, sinceramente, eu considero dos mais covardes crimes que pode se praticar contra um ser humano. E aí, doutor José Paulo, o que o senhor tem a dizer para o telespectador sobre esta questão do aborto? Bom, mais uma vez, deputado, eu agradeço a presença, me sinto honrado por estar aqui. Obrigado. E eu começo, se me permite o senhor, fazendo algumas correções. Na verdade, o aborto, ou a prática do aborto no Brasil, ela não é lícita em nenhuma circunstância. Perfeito. Nem mesmo quando a gravidez é resultante de estupro, nem quando o feto é anencéfalo, nem mesmo quando há um risco de vida para a mãe. O que acontece é que em determinadas circunstâncias, nessas 3 circunstâncias específicas,
o que se decidiu é que, embora criminoso, não se pune a prática. Não se pune. Embora criminosa, não se pune a prática. Então, por exemplo, uma tentativa de suicídio, né, a pessoa atenta contra a própria vida e é frustrada nesse intento, ela, teoricamente, ela também cometeria um crime na modalidade tentada, né? Mas mesmo ela tentando atentar contra a própria vida, o médico que vem em seu socorro para evitar esse resultado não comete nenhuma infração, ao contrário. Então, embora a prática não resulte em uma punição para quem a cometeu, não significa que o Estado deva abraçá-la, deva incentivá-la, deva apoiá-la de nenhuma forma. Então, na verdade, o abortamento nessas circunstâncias, por uma questão de política criminal, ele não é punido, né? As duas exceções legais que estão no Código Penal, elas decorrem do estupro e do risco de vida para a mãe, e o Supremo Tribunal Federal, então, elasteceu essas hipóteses e também afirmou que naqueles casos de fetos anencéfalos, como a probabilidade de que a criança venha a nascer e sobreviver por algum tempo é muito pequena, então, nesses casos, entendeu o Supremo que também não haveria como punir uma mãe. Seria como se obrigá-la a estender um sofrimento, já que a criança morrerá inevitavelmente logo após o nascimento. Essa é a expectativa. Então, deputado, o crime de aborto, ele será sempre um assassinato de uma pessoa inocente, sempre, em qualquer circunstância. É verdade. Há uma pessoa inocente, uma vida inocente, que deve ser protegida pela mãe, em primeiro lugar. E hoje eu me sinto bastante orgulhoso por participar de um ente, por ser servidor público do Estado de Sergipe, o único Estado que partiu em defesa da vida desde a sua concepção. Dentre todas as obrigações que o Estado possui, creio que nenhuma há maior do que defender a vida. É a maior de todas as suas obrigações. E essa obrigação se torna ainda maior na medida em que aquela vida se torna mais frágil, mais suscetível à agressão. E quando a própria mãe desiste de defender a criança, aí então é imperioso que o Estado se faça presente, porque nem a mãe protege mais o seu filho. Então, o Estado tem que se fazer presente. É uma obrigação do Estado, acredito eu, maior do que qualquer outra. E o Estado, assumindo essa obrigação, ele está efetivamente realizando um dos seus maiores objetivos, ou corrigindo o seu maior objetivo, que é o de proteger a vida frágil, a vida inocente. Então, eu costumo dizer, já tive outras oportunidades, né, que o Estado é o responsável pela proteção dessa vida. Mas para aqueles que se dizem cristãos, para aqueles que se dizem religiosos, aqueles que abraçam a fé verdadeira, tal como o senhor colocou aí na primeira parte, no primeiro bloco, esses têm uma obrigação ainda maior do que o Estado. Porque o aborto é o extremo oposto da postura cristã. O Cristo, ele entrega a vida, o justo entrega a sua vida para salvar os injustos. Então, quanto mais nós, injustos, não devemos nos esforçar para proteger a vida daqueles que são inocentes, puros e indefesos. Então, creio que há uma convergência de objetivos muito bonita. O Estado tem a obrigação de defender a vida e os segmentos religiosos também têm a obrigação de defender a vida, né? São enfoques diferentes até certo ponto, embora o Estado abrace essa cultura cristã, são enfoques diferentes, mas são enfoques convergentes. Eu acho muito importante a soma desses esforços para que nós possamos efetivamente pensar as melhores alternativas para gerar uma verdadeira rede de proteção a essas crianças. Olha, e nós percebemos também o seguinte: os estudiosos, os acadêmicos de medicina, que passam 6 anos em uma graduação, dada a sensibilidade da vida, dado o direito que precisa ser preservado, 6 anos aprendendo a preservar a vida, a proteger a vida,
6 anos se preparando para salvar vidas, sejam vítimas de patologias normais, sejam vítimas de acidente, sejam de deformidades intrafetal, lá no ventre ainda. Então o médico ele passa 6 anos se preparando para salvar. E aí, quando ele termina a sua graduação, aí vai para uma residência, se especializar em detalhes e passa grande parte da vida lutando, se preparando para trazer para a população, para a sociedade, condição de salvar vidas ou de prolongar a vida por mais tempo. E de repente, tirar desse seu conhecimento a decisão de matar. Eu estava em uma manifestação pública em Brasília, em cima de um trio elétrico, passando ao lado do Ministério da Saúde, em frente, indo para as portas do Congresso Nacional para defender a vida. E quando fiz essas declarações, como que alguém se prepara tanto para salvar e de repente se encontra ao lado dos que querem tirar a vida de uma criança indefesa, de um feto, no ventre ainda? Foi quando alguns médicos de jalecos tiraram os jalecos e disseram: nós somos pela vida, nós não concordamos em tirar a vida de ninguém. E aquilo foi um ato tão bonito. Estava lá na Câmara, pautado para ser votado. No dia seguinte, e graças a Deus, foi rejeitada a descriminalização do aborto e a manter a vida. Doutor Zé Paulo, eu, enquanto cidadão e enquanto cristão, devo lutar com toda a minha força para que ninguém, absolutamente ninguém, tenha sua vida ceifada. Principalmente aqueles que são mais vulneráveis, que é uma criança no ventre. O senhor falava comigo há pouco de uma frase dita pela Madre Teresa de Calcutá. Eu gostaria que compartilhasse isso, esse sentimento, o que ela pôde dizer para aqueles que eram, quem sabe, favoráveis ao aborto. Pois não. Bom, em 1994, a Madre Teresa de Calcutá teve a oportunidade de se encontrar com o casal Clinton, que defende abertamente a descriminalização do aborto, inclusive descriminalização essa que já é uma realidade nos Estados Unidos, realidade que se tenta reverter. Mas Madre Teresa então virou para o casal e disse a seguinte frase: o maior destruidor da paz no mundo de hoje é o aborto, porque é uma guerra declarada contra a criança, uma morte pura e simples, um assassinato por sua própria mãe. Se aceitamos que a mãe tem o direito de matar ela mesma, seu próprio filho, como poderemos dizer aos outros que não se matem entre si? Eu creio que esse pequeno trecho, essas pequenas frases, elas consubstanciam toda a verdade sobre o abortamento. Quando a própria mãe desiste de defender o seu filho, o que podemos esperar dos outros? Quando a própria mãe desiste de proteger aquela pessoa que é o destinatário dos seus melhores sentimentos. Como exigir que outras pessoas respeitem-se entre si, respeitem a vida uns dos outros? O senhor tocava em relação à prática médica, à conduta dos médicos. O abortamento não é uma prática médica. Ele não está previsto dentre as práticas que são cometidas aos profissionais da medicina. Quando um médico realiza um abortamento, ele está se utilizando de todo o seu conhecimento médico para matar uma vida, para fazer o oposto daquilo que ele estudou para fazer. Então, nunca será um ato médico aquele de tirar a vida de uma pessoa, né? Não está previsto na lei que regulamenta a profissão da medicina, é contrário ao juramento de Hipócrates que os médicos fazem. Não se justifica que o médico decida pela realização de um abortamento em qualquer circunstância, com uma única exceção
que é naquelas hipóteses em que o abortamento, na verdade, ele já começou. A mãe já está perdendo a criança, ela precisa ser salva. Naquela circunstância, aí sim o médico ele não está matando a criança, ele está salvando a mãe e, eventualmente, a consequência do salvamento da mãe pode vir a ser, né, e muitas vezes acontece, a morte da própria criança. Mas esse não é o desejo. Quando o médico age para curar, nunca para matar. Então, muitas vezes, isso é importante que os médicos saibam. Chega uma autorização judicial, por exemplo, para que uma mãe se submeta ao abortamento. Essa autorização não é e nunca poderá ser uma ordem. É uma autorização. Significa, se o médico praticar o abortamento, ele não será punido. Não significa o médico deve praticar o abortamento. O médico não está obrigado a realizar o abortamento, ao contrário, como disse, o médico está obrigado a recusar essa prática, mas ainda que eu entendesse que eu olhasse a questão à luz da decisão judicial, a decisão ela não pode impor ao médico que realize o aborto por 3 motivos. Primeiro, porque não é um ato médico e eu não posso obrigar um profissional a realizar atos que não sejam da sua especialidade. Segundo, porque há a possibilidade de escusa de consciência por valores morais, por valores profissionais. O médico ele pode e deve, como disse, recusar a prática do aborto. E terceiro, porque no Brasil, embora seja um Estado laico, se respeita o exercício da religião. Então, cito um exemplo. Para católicos, o que prega a Igreja é que a prática do abortamento ele gera excomunhão de quem pratica e de quem, de qualquer forma, colabora com o ato. Ora, exigir que um médico, por exemplo, católico, praticasse o aborto significaria excluí-lo por completo da Igreja, porque o abortamento ele o exclui da Igreja. Exclui automaticamente, tal a gravidade que se declara para essa conduta. Então, se o médico tem alternativas, por que se dedicar à prática do abortamento? Não vejo nenhum sentido. Acho que profissionalmente, moralmente e espiritualmente ele ficará muito melhor se adotar uma postura firme de defender a vida da mãe e a vida da criança, ambas com a mesma dignidade e importância. Eu fico muito feliz com essa exposição do Dr. Zé Paulo e comungo desse mesmo pensamento. Nós somos pela vida, nunca pela morte. E aí, quando uma mãe abre mão de proteger o seu próprio filho, como evitar a guerra? Por que achar que a guerra é uma barbárie se uma mãe abre mão do dever de cuidar do seu filho? E a Bíblia diz o seguinte: se uma mãe vier a se esquecer do filho que amamenta, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de você. Então, aos filhos que estão no ventre, o nosso carinho, o nosso amor e a nossa proteção. Deus continue preservando a vida. E agora nós vamos a um clipe musical e já a gente volta para continuar conversando com o Dr. Zé Paulo sobre um outro tema não menos importante que esse. Fiquem com Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte
da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Estamos de volta com o programa Novo Milênio com Cristo, neste dia tão abençoado poder falar com você. E se eu pudesse te dizer mais uma coisa muito direta, diria: Deus te ama e te quer muito bem. E o que Ele mais quer é a minha e a sua felicidade. Existem umas frases muito bonitas. O Sócrates escreveu o seguinte: não há felicidade onde não há paz, e a paz só há onde está Deus. Se você tiver um espaçozinho para Deus no seu coração, Ele vai te encher de felicidade. Só Ele pode fazer o homem feliz. Não é o dinheiro, não é a riqueza, não é a fama, não é a posição. Felicidade é ter Jesus no coração. Isso é que faz o homem muito feliz. Continuamos aqui com o Dr. José Paulo, esse grande amigo, procurador do Estado. E agora nós vamos comentar um outro assunto, mas o senhor gostaria de fazer um fechamento com relação ao bloco inicial sobre o aborto? Pois não, doutor Zé Paulo? Gostaria sim, deputado. Na verdade, uma mulher que se dispõe ao abortamento é uma mulher em situação de desespero. Não é natural que a mãe deseje a morte do seu próprio filho. Ao contrário, uma mãe, ela dá a vida para salvar a unha de um filho. É um instinto como eu não conheço nenhum igual. Então, é necessário que todos nós, Estado e igrejas, criemos, como disse, um sistema de proteção a essa mulher, porque elas precisam só de amparo para desistir de terminar com a vida do seu filho. O Estado de Sergipe ele vem adotando duas posturas, dentre outras duas extremamente relevantes. A primeira, o Estado saiu em defesa da criança desde o útero materno no Supremo Tribunal Federal. Um partido político, o PSOL, ele propôs uma ação no Supremo através da qual ele requer que o abortamento até a 12ª semana seja descriminalizado. O Estado de Sergipe, então, foi ao Supremo pedindo para que a Corte o admita no processo para que ele possa sair em defesa da vida dessa criança que não tem quem a defenda. Já que alguém quer que ela seja morta sem defensor, o Estado, então, partiu para ser o defensor dessas crianças, que ainda não sabe quem são, que ainda não conhece, que algumas são sergipanas e outras de outras naturalidades, mas o Estado está ali se esforçando para ser admitido no Supremo para defender a vida da criança. E um segundo aspecto é no campo da própria saúde. A Secretaria da Saúde ela vem preparando um planejamento para abordar, entender e acolher essa gestante em situação crítica, já compreendendo que nenhuma mulher que se lança a essa prática se lança no seu estado natural, com tranquilidade, mas ao contrário, sempre num estado de profundo desespero. A Secretaria de Saúde, promovendo saúde na sua concepção mais verdadeira,
quer se antecipar e vem estudando, especialmente o secretário adjunto, vem se reunindo constantemente para montar um projeto de acolhimento dessas gestantes. E eu tenho certeza de que esse projeto pronto, e será muito breve, ele diminuirá drasticamente o número de abortamentos no estado de Sergipe. Então, eu manifesto uma profunda esperança, né, de que Sergipe virá a se tornar um exemplo de defesa da vida. Temos muitos problemas para resolver, mas ao menos o Estado reconhece as suas deficiências e vem lutando para supri-las na medida das suas possibilidades. Eu tenho certeza que será o resultado será muito positivo. Eu quero manifestar aqui publicamente a minha alegria de ver o Estado de Sergipe tomando essas iniciativas através do senhor e outros que se somaram para se habilitarem junto ao Supremo Tribunal Federal. É a primeira vez que isso acontece no Brasil. E conversei com alguns deputados federais que ficaram assim felizes e os desafiei a que façam o mesmo nos seus estados, porque a vida está precisando de um grito de vitória. O aborto não pode ser liberado no nosso país. E o Estado de Sergipe, além desta ação no Supremo, a própria Secretaria já trabalha essa proteção para aquela mulher que, desesperada, quer tomar uma decisão de dar cabo à vida de um ser gerado em seu ventre, que não é ela, não é dela, é uma outra vida, por isso não há o direito de tirar a vida. E agora vamos comentar um pouquinho sobre um outro mal que tem se abatido no Brasil e que tem nos levado a fazer vários enfrentamentos, que é a tal da ideologia de gênero. Devo dizer que o Congresso Nacional se manifestou de forma contrária quando não admitiu, através do Plano Nacional de Educação, foi retirada a ideologia de gênero. Mas, infelizmente, há um grupo que insiste em efetivá-la no Brasil de qualquer maneira. E é um mal que vem para destruir mesmo a família e agredir a sociedade de uma forma brutal. O que o senhor tem a nos dizer sobre esse assunto, professor Paulo? Bom, deputado, primeiro, o mesmo agrupamento que defende a ideologia de gênero é aquele que defende a descriminalização do aborto. Não se poderia esperar nada muito diferente. Alguém que acredita que a vida pode, inclusive, ser extinta no útero materno, não está preocupada com a vida após o nascimento. É alguma coisa coerente, não se poderia esperar nada diferente. Mas, basicamente, a ideologia de gênero, falando de forma sucinta, ela consiste na ideologia, um conjunto de ideias, que preconiza a ausência de qualquer identidade relacionada ao sexo biológico. Então, embora seres humanos nasçam homens ou mulheres, como na natureza, os animais, os bichos também nascem machos e fêmeas, naturalmente há, em virtude desse sexo, do meu sexo, uma vinculação emocional, um comportamento que é inerente ao sexo que me foi dado. Para os ideólogos de gênero, essa vinculação ela simplesmente não existe. O meu comportamento masculino ou o comportamento feminino das mulheres não está atrelado ao sexo, mas sim a uma construção social. Então, o que fazer com as crianças? Dizem os ideólogos. Sujeitemo-las às duas experiências. Peguemos um menino e demos ao menino roupas de meninos uma hora e outra hora roupas de meninas. Brinquedos de meninos em um momento, em outro momento brinquedos de meninas. Por quê? Como a sua identidade de gênero ela não está vinculada ao sexo, eu tenho que oferecer amplas oportunidades para que aquela criança venha a efetivamente decidir qual o gênero a que ela quer pertencer, e hoje parece que já estão catalogados mais de 50 gêneros. Verdade. E, mais do que isso, esse gênero ele seria fluido. Então, um dia se deseja um comportamento masculino e você tem um comportamento masculino,
no dia seguinte um comportamento feminino, e se tem um comportamento feminino, e com isso há um desprendimento total da identidade de gênero com a sua identidade sexual. Naturalmente, esse tipo de absurdo, porque me perdoe a expressão tanto quanto agressivo, mas eu não encontro outro. Para mim, isso tangencia a loucura, né? Não é alguma coisa que a razão possa aceitar. Nessas circunstâncias, o que se pretende, ou melhor, as armas de que se utilizam essas pessoas é a mentira. Alegam que estão tentando proteger a diversidade, proteger aquelas pessoas que hoje são discriminadas na sociedade. Alegam que pretendem, com isso, fazer com que um olhe o outro com maior generosidade. Mas, na verdade, não conseguem sequer aceitar as diferenças. Para que eu respeite o outro, para que eu respeite a diferença, é preciso que eu reconheça as diferenças. Então, eu reconheço as diferenças, mas mesmo vendo no outro alguém diferente de mim, eu respeito, eu o acolho. A ideologia de gênero é um paradoxo, mas sempre, e para ser implantada, ela necessitará disso, a capa será uma capa bonita, uma capa de tentativa de diálogo, uma capa de respeito, uma capa de proteção a um grupamento discriminado de um modo geral. Infelizmente, isso não passa de uma capa, de uma cobertura. Desvendada essa cobertura, o que se encontra por trás, como o deputado já adiantou, é uma irresignação com a família. Não se gosta da família, homem, mulher e filho. A família, ela não é desejada para esse agrupamento. Desde a época de Marx, diziam os seus adeptos, e ele próprio disse isso em uma obra que acabou, que não foi concluída, que a opressão, ela começa na família. E aquela opressão que se verifica, por exemplo, no mercado de trabalho, é uma projeção daquela opressão familiar. De modo que, para acabar com a opressão do trabalho, seria necessário acabar com a própria família, porque a família é o fruto da opressão. É essa a verdadeira ideologia que está por trás. Acreditam essas pessoas, esses ideólogos, que a família não é algo positivo, que é algo opressor. E querem, então, destruir a família. Mas se partirem para um debate aberto, não conseguirão êxito, terão uma resistência muito profunda, porque, embora talvez eles tenham experiências muito dolorosas de família, nós não sabemos por que chegaram a esse ponto, as famílias, de um modo geral, são aquele lugar de apoio e acolhimento. Então, se há famílias opressoras, com problemas, o que o Estado tem que fazer, o que as igrejas têm que fazer, é colaborar com essas famílias, dar-lhes o instrumento de que elas precisam para que voltem a ser aquilo que devem ser, um lugar de acolhimento, de proteção, de ensinamento, de formação. Então, a ideologia de gênero, ela não tem nada a ver com respeito ao homossexual, ao transexual, não tem nada a ver com isso. Ao contrário, esses conceitos, inclusive, eles são absolutamente diluídos, porque na medida em que eu não aceito uma diferença sexual, uma diferença de sexo entre um ser humano e outro, né, eu não preciso reconhecer ou respeitar aquele que é diferente de mim. São todos iguais e cada dia um se comporta de uma maneira. Todas as expressões heterossexualidade, homossexualidade, transexualidade, elas se acabam, elas se perdem por completo. Então, não há nenhuma preocupação com respeito ao próximo nessa ideologia. É verdade, e nós temos acompanhado essa luta que tem sido travada tanto a nível de Congresso Nacional, porque querem fazer através de leis, perceberam que o melhor caminho para destruir a família é destruindo desde a infância, e aí quiseram incluir no Plano Nacional de Educação, nos planos estaduais de educação e nos planos municipais de educação. Eu, enquanto presidente da Associação dos Parlamentares Evangélicos do Brasil, enfrentei muito isso em Brasília, junto à bancada federal, e foi tirado do Plano Nacional. Conseguimos tirar dos planos estaduais. E aí estão vindo com uma outra arma, incluindo nos livros, nos materiais didáticos, porque o pensamento deste agrupamento, primeiro, é colocar em nós uma pecha que somos homofóbicos.
e não somos homofóbicos. Aprendemos a respeitar as pessoas. Agora, não aceitamos e não aceitaremos que quem quer que seja venha destruir as nossas famílias. Venha tirar de mim o direito de criar o meu filho como filho e a minha filha como filha. E venham eles dizer que os meus filhos vão decidir que sexo adotarão depois de criados. Ah, não me venham com essa, pelo amor de Deus. Nós não vamos aceitar. E aí precisamos ir para esse enfrentamento. E eu digo mais, se alguém quer que a sua família seja assim, faça com a sua família. Mas não imponham esta amargura, esta angústia às famílias do nosso país. É uma luta que nós vamos continuar tendo, precisamos estar cobertos de oração para que Deus nos ajude a enfrentar isso com muita firmeza. Tanto o Estado como as igrejas devem se somar nessa luta. Nós somos um país laico, mas somos uma nação cristã, majoritariamente cristã. E não se admite que alguém que se autodeclare cristão admita uma prática dessa. Esta ideologia é 100% contrária aos princípios cristãos, que são aqueles que regem as nossas vidas e as nossas famílias desde a antiguidade. Deus abençoe, teremos mais um clipe musical e já já a gente volta com o Dr. Zé Paulo para discutir um outro assunto não menos importante como este. Bem mais que tudo, criado por suas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol. E as maravilhas que o mundo conheceu. As riquezas e tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada num jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Of all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way. Estamos de volta com o programa Novo Milênio com Cristo, com muita alegria, comunicando com você. E você sabia que Deus gosta de ouvir a sua voz? De que forma? Jeremias escreveu: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus é comunicativo. E todas as nossas necessidades devemos levá-las a Ele em oração. Ele diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Ou seja, Deus está em todo o tempo à nossa disposição. O que será que temos feito? Será que temos ocupado parte do nosso tempo para conversar com Ele? Para buscar a Ele? Para falar com Ele das nossas necessidades? Se não estamos fazendo,
façamos enquanto é tempo e teremos dele a resposta para todas as nossas necessidades. Isto é bom e ele gosta também. Continuamos aqui com o Dr. José Paulo, e tratando de temas muito interessantes, e há um tema que tem angustiado muito as famílias brasileiras. Infelizmente, a sexualização de crianças estão trazendo para as crianças em tão tenra idade um mal, uma perversão tão grande, e trazendo para essas crianças um mundo e uma vida para a qual elas não estão preparadas. Doutor Zé Paulo, que tenha a nos falar sobre este assunto também no dia de hoje. Bom, deputado, de novo há um casamento, né, entre aqueles outros, aquele agrupamento que defende o abortamento e a ideologia de gênero, né. A destruição das famílias, ela passa pela destruição das crianças. Ela passa pela ideia de que a criança deve olhar para a sua família com algum desprezo, né, e desejar outras coisas que não o conforto familiar. Creio que não haja nada tão belo quanto a pureza da criança. A pureza da criança, ela toca, né, ela emociona, ela alegra, né, gera uma alegria que às vezes é até difícil de explicar. Só para quem tem filhos é possível compreender essa alegria gerada por um sorriso puro, por uma pergunta pura de uma criança. Então, creio que nós, pais, devamos defender os nossos filhos desse tipo de antecipação. Haverá de chegar o tempo em que eles terão acesso a muitas informações, algumas boas, outras muito ruins. Mas, enquanto crianças, deixemos que eles sejam crianças, que brinquem, que se divirtam, né, que se entreguem às suas famílias sem a preocupação de que podem ser agredidas. É preciso que nós, pais, estejamos ao lado dos nossos filhos, amemos os nossos filhos, cuidemos dos nossos filhos e certamente haveremos de desfrutar dos seus sorrisos com coisas muito simples, com brincadeiras simples, com conversas simples, com aquilo que é próprio da criança. Antecipar informações para a criança, sexualizá-las, desejar que elas tenham acesso a determinadas informações que são inapropriadas para a sua idade não lhes farão bem. Para tudo há uma idade, e é importante que nós saibamos que durante essa idade da infância é preciso que eles sejam crianças, infantes, e vivam como crianças, né? E brinquem como crianças e tenham acesso às informações de crianças, porque essas informações são interessantes para eles. Para que lhes dar informações pelas quais eles não se interessam e que não haverá de agregá-los em nada, pelo contrário, pode gerar confusão, distúrbios, né? Não há nenhuma vantagem em tentar levar para crianças em idade de educação infantil, ou mesmo no ensino fundamental, no primeiro ensino fundamental, esse tipo de imagem que nós vimos assistindo recentemente, né? Contato com homens nus e toques em homens nus e exposições com todo tipo de aberração comportamental, isso não agrega nada. Eu recomendo, inclusive, deputado, vivamente, porque o tema é casado com o tema do bloco anterior, um documentário chamado O Paradoxo da Igualdade Norueguesa. Foi feito um estudo numa sociedade que é absolutamente aberta, em que se luta pela igualdade, como em poucos países, a respeito das diferenças entre os sexos, masculino e feminino. Os ideólogos de gênero, como disse no bloco anterior, insistem na ideia de que tudo é uma formação cultural. A biologia não tem qualquer influência. Mas as pesquisas mostraram exatamente o contrário, e essas pesquisas, e esse documentário, melhor dizendo, foi o responsável pela supressão do financiamento dos estudos ou da implantação da ideologia de gênero naquele país. O Conselho de Ministros nórdico, ele suspendeu, a partir deste documentário, qualquer tipo de financiamento. Então é muito interessante que ele seja assistido, porque, como disse, aqueles que preconizam a ideologia de gênero
aqueles que preconizam a sexualização prematura das crianças, aqueles que defendem o aborto, eles têm por verdadeiro objetivo a destruição da família. É isso que está por trás. É aquele pensamento do Marx, que toda opressão, a causadora é a família. E aí procuram de que maneira conseguirão destruir a família. E aí estão focando diretamente nas crianças. Infelizmente, alguns educadores, aliados deste mesmo agrupamento, estão tentando disseminar esses assuntos em algumas salas de aulas. E aí os pais precisam examinar com cuidado o material que os seus filhos levam para casa, oriundos das escolas. Aconteceu em Goiás, que encaminharam para os pais, ou para as crianças, os assuntos totalmente desconexos para a faixa etária dela. E os pais foram à escola, recorreram à justiça e a família foi indenizada e proibida de disseminar aqueles ensinos em sala de aula. Eu, como pai, eu devo ter muito cuidado. Você, como pai, veja o que é que os seus filhos estão estudando. Porque, infelizmente, alguns professores em sala de aula estão levando a uma sexualização de crianças muito prematura e isso não faz bem para a criança. Quem pensar que está fazendo bem, não está. Está exatamente trabalhando a destruição da família. E nós não queremos isso. Queremos que as nossas crianças vivam as suas fases normais, como nós vivíamos. Eu fui criança. No tempo de criança, é brincar, é estudar, é correr, é viver a infância. Por que antecipar a juventude da infância? Será que isso vai fazer algum bem? Não, não vai fazer. Precisamos policiar as nossas crianças, onde elas estudam, com quem estão andando, para não permitir que esses males sejam impregnados, porque o desejo deles é exatamente destruir a família. Destruindo a família, eles terão como implementar o plano maléfico para essa sociedade. Mas estamos atentos, estamos observando tudo e não vamos aceitar. Enquanto houver voz, enquanto houver posição, nós vamos reagir a toda essa vontade de alguns agrupamentos de trazer ideologia de gênero, de descriminalizar o aborto, de sexualização de crianças. São males que vêm afetando muito a nossa sociedade. A raiz nós já sabemos de onde vem e não queremos aceitar. Estaremos defendendo a família, defendendo a sociedade com toda a nossa força, porque nós somos seres humanos e somos cristãos e não queremos que deformem a formação dos nossos filhos, das nossas crianças. Os meus filhos que já cresceram, eles já são pais e eu já sou avô. E eu olho para uma criança, que coisa linda, que bom que a criança viva cada fase da sua vida, com um olhar inocente, com um sorriso inocente, brincando e querendo viver a vida. Infelizmente, quando passa para o lado de dentro de uma determinada sala de aula, não é a mesma coisa que encontra. E é muito triste ver como estão querendo deturpar a formação das nossas crianças. Que Deus nos ajude, que Deus proteja o Brasil, que Deus proteja a família brasileira, que Deus nos guarde. Eu volto a palavra para as suas considerações. Estamos chegando ao final de mais um programa Novo Milênio com Cristo, mas com o senhor as palavras de considerações finais, doutor Zé Paulo. Eu quero concluir dizendo que o Parlamento, apesar de todos os defeitos que nós vemos diariamente nos noticiários, ele ainda representa o pensamento da sociedade brasileira. Ele é um espelho da sociedade brasileira. Se o aborto não foi implantado no Brasil, foi porque o Parlamento, refletindo essa posição da população brasileira, nunca o aceitou. Mais de 80% da população brasileira rejeita o aborto. Se a ideologia de gênero não entrou nas escolas do Brasil, foi porque o Parlamento
lutou contra a ideologia de gênero. E lutou porque sentiu a necessidade de refletir aquelas aspirações da sociedade brasileira. Então, é necessário que, hoje já, que nós temos tantas possibilidades, tanto acesso aos parlamentares, que nós manifestemos a nossa posição. Porque o agrupamento que defende o aborto, que defende a ideologia de gênero, que defende a sexualização precoce das crianças, esse agrupamento é organizado, é pequeno, mas é organizado, tem recursos financeiros, investe pesado nas suas propostas e costuma ser agressivo com quem pensa diferente, de modo que tantas vezes nós nos sentimos acuados. Então, é preciso que, pelo menos para defender os nossos filhos, nós saiamos abertamente expondo as nossas posições. É preciso que nós sejamos pais participativos mais do que nunca, que vivenciamos a vida, o cotidiano dos nossos filhos, que saibamos o que está acontecendo na escola, que saibamos o que eles estão assistindo na internet, que tipo de programa eles estão assistindo, porque muitas vezes é através de um desenho que parece ingênuo que alguns questionamentos inapropriados para a idade, cuja maturidade não lhes permite discernir, estão sendo inseridos nas suas cabeças. Então, amemos os nossos filhos, né? Cuidemos dele. Não há alegria maior do que viver ao lado da nossa família. Se esse sentimento ele não tem sido um sentimento real para você, então é hora de rever, porque não há nenhuma fonte humana de alegria maior do que a família. Quero então agradecer, agora eu concluo, deputado, agradecer Sim. ao senhor mais uma vez, ao pastor Ari, que me convidou, e também agradecer à minha família, a minha mulher e os meus filhos, que hoje estão privados da minha presença. Ainda não fizemos nada de manhã e normalmente é um dia em que nós aproveitamos para estar um pouco mais juntos. Então eu agradeço muito a minha esposa, a meu filho Bernardo, a meu filho Rodrigo, a minha filha Gabriela, que hoje estão lá certamente assistindo e ansiosos para o meu retorno para casa. E como é bom saber que alguém está me esperando, né, esperando o meu retorno, com um sorriso largo, querendo me abraçar e me beijar. Muito obrigado. Isso é família. Isso é que é bom na sociedade. Que Deus nos ajude, que a gente continue. O fato de não estar lá, mas estar ajudando a outras famílias aqui. Estou lá com a minha esposa, filhos, netinhos, me aguardando. E voltarei para casa para recebê-los ou para ser recebidos por eles. Meus queridos telespectadores, Deus abençoe vocês. Que a bênção do Senhor chegue na sua vida e na sua família. E que o tempo que Deus nos dá para vivermos nessa terra, façamos o bem. Procuremos agradar ao dono e autor da vida, que é Deus, que não compartilha com nada dessas coisas que estão querendo impor na sociedade. Deus é um Deus de família. Ele criou o homem, Ele criou a mulher, Ele fez o macho, fez a fêmea e fez para procriar e para viver em felicidade. Estão inventando aí mais de 50 tipos de gêneros diferentes. Quem inventou, que absorva consigo, mas não traga para comprometer a existência da família natural. Defendemos a família natural. Deus nos abençoe, um abraço a todos, fiquem com Deus e que a bênção do Senhor seja permanente na sua vida e na sua família. Deus abençoe. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer.
Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo diz